Então foi assim que surgiu o arco-íris, como um sinal da fidelidade de Deus. O que foi isso? Veio de lá. Vamos lá ver. Do achou, né? Deixa eu ver aqui. Ah, já sei. E o que é? Muito simples, Estilete. Sabe o circuito elétrico do achou? Sei. Pois então, ele ativou o termômetro que está conectado com o tubo de entrada do líquido pressurizador, que está superaquecido pelo óleo interno para a estabilização das placas iônicas, que podem estar em atrito constante e desincronizado com o termorregulador da válvula de saída, que bloqueia o escape dos gases mantenedores, gerando uma sucção e evaporação inconstantes que desequilibram todo o sistema. Tá, e o que isso quer dizer? Que se esquentar, explode. Que? Explode? Papo, na hora. Papapá, pupupu? Ai, você falou igual o Philips agora. Ele sempre fala, vai dar um papapá, pupupu. Mas fica tranquila, porque sempre que o Philips monta as invenções dele, ele pensa em tudo. E antes dele viajar para casa dos nossos avós nesse final de semana, ele me mostrou uma pecinha que é justamente para isso. Só que tá lá em casa, eu preciso ir buscar. Ufa. Mas você tem que ficar de olho na temperatura. Toda vez que ele apitar, Estilete, olha aqui, ó, vem ver, olha aqui de perto, ó. Você tem que olhar nessa tela aqui. Não pode passar de 20 graus Celsius. Se tiver menos, tá tudo bem. Se tiver mais, por exemplo, 21, aí vai ser problemão. Então você tem que apertar esse botão aqui, que aí resfria o sistema. Daí fica tudo bem com o achou, tudo bem com a temperatura dele. Tá, entendi. Mas esse botãozinho aqui é que vai consertar todo o problemão do achou enquanto você estiver fora? É muito simples, Estilete. Sabe o circuito elétrico do achou? Sei. Pois então, o Philips configurou ele com um fusível de contenção intermediário na escala Raft-Burns para aparelhos autorreguladores, que sobem numa crescente de calor 1:1, que, em termos mecatrônicos, mantém uma variação de graus mais ou menos proporcional com a umidade relativa do difusor termostático, que gera hertz de frequências sublevados desde a inicialização padrão até a atualização 5.0. Entendeu? Mais simples, Bela. O que tudo isso quer dizer? Que ele aguenta mais um pouquinho. Então tá. Entendeu tudinho? Sim, apitou, olha a temperatura e aperta o botão. Isso mesmo. Já que você entendeu tudinho, eu vou embora. Mas não esquece que é um problemão, hein? Fica de olho, senão já sabe. Cabum! Tá, Bela, entendi. Pá! Eu entendi. Pum! Pra todo lado. Pum? É bom pra todo lado. Vou indo, então. Tchau, até mais. Tchau. Tá, olhar a temperatura. Bom, 10 graus ainda. 10 graus até chegar no 20? Ih, falta muito. Até lá ainda tem que passar pelo 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e só então vai chegar no 20. Vai demorar um pouquinho. 10 graus e meio? 10 graus e meio? Não subiu muito não. A Biela falou aquele monte de coisa esquisita lá à toa. Ela ficou preocupada à toa. E falando em à toa, eu acho que eu vou procurar um docinho por aqui. Onde será que eles escondem os doces? Será que tá nesse monte de livro? O fruto não é doce. Doce. Lembrei! Você tá aqui. Ai, que delícia! Esse doce tá
lá no meu macacão desde aquele dia que eu entrei pelo túnel escondida para invadir a casa dos Supermakers. É, eu sei. O plano não foi tão legal assim, né? Ai, mas achar esse doce foi maravilhoso. Ai, ai. 10. Peraí. Eu vou chegar aí, vai estar 10 graus ainda. Acho que eu não vou ir, não. Ah, eu vou, vai. Vou. 10 graus, tá vendo? Eu falei. 10 graus e 75. Tá vendo? Nem subiu tanto assim. Ah, você tá de brincadeira com a estilete aqui, né? Eu não vou ir, não. Não vou, não. Ah, eu vou chegar aí e você vai estar no 11, no máximo. Estilete! Oi, Estilete! Olha só! Estilete! Eu achei a pecinha que o Philips fez e olha só o que eu achei também. A hélice, minha tão querida hélice. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou retomar o projeto da nave de surpresa, porque aí o Philips vai... A porta que nunca abre e tá batendo? Que estranho! Essa porta só bate quando a gente tá passando por algum problemão. Oi, Estilete, você não esqueceu do problemão não, né? Não, claro que não. Tô brincando com você, Estilete. Você não ia arriscar explodir a oficina toda, né? Explodir a oficina toda? Toda. Bom saber, mas não. Lógico que não faria isso. Ou você tá me escondendo alguma coisa? Escondendo? Eu? Não tô escondendo nada, não. Tô brincando com você de novo, Estilete. Você cai em todas, né? Ah, Estilete, então vamos fazer assim, ó. Já que tá tudo sob controle, vamos lá ver o que é, porque eu não sei se a porta que nunca abre vai bater de novo, né? Ou se ela vai fechar. Vamos lá. Ai, Estilete, você é muito engraçada. Ai. Vamos lá. Vem, Estilete. Tô indo. Olha, Estilete. Que lugar diferente aqui! Ué, essa porta aqui, a gente não entrou por aí. Calma. O lado direito... Ai, tô confusa onde a gente entrou. Olha quanto livro tem aqui também. Sim. Esse monte de luz. Eu tô confusa, Estilete. O que tá acontecendo aqui? Onde que a gente tá? Tem alguém aqui? Opa! Pode entrar. Esse é meu lar. Eu convido as pessoas para poder ajudar. Quem é você? Meu nome é Fidelidade. Eu só sigo a verdade. Estamos junto com os irmãos para buscar a compreensão. Hoje eu bati porque eu percebi o problemão. Uou! Oh, seu Fidelidade! A gente tava mesmo com um problemão, mas agora a gente achou uma pecinha que vai resolver tudo. Aliás, a gente não pode ficar, tá? Porque vai que as coisas pioram. Vamos, Estilete, vamos resolver o problema. Tô ligado nisso aí. Por isso eu vim interferir. Eu vim falar para vocês sobre a fidelidade, o fruto do Espírito. Essa característica do fruto é sobre permanecer fiel ao que é certo, tendo uma vida que agrada a Deus e permanecer fiel a Deus. Uou! Seu Fidelidade, hoje a gente estava falando sobre isso. Olha que coincidência, Estilete. A gente estava lendo sobre o arco-íris, que ele vem depois da chuva. E Deus fez isso para a gente lembrar que ele vai estar com a gente sempre. Deus é o maior exemplo de fidelidade que tem, né? Isso mesmo. Ele mostrou o arco-íris para Noé. Teve também um homem chamado Josué. E o outro chamava também Paulo. Está na Bíblia, hein? Ele tentou ser fiel até o fim. Isso serve só para ele? Não. Isso serve para ele e também para mim. Para vocês também. E o que é ser fiel a Deus? É estudar o que ele diz na palavra dele e obedecer. É falar de Jesus para todas as pessoas, em cada oportunidade. Paulo fez isso e a gente pode confiar em Deus, porque a palavra dele não muda. Deus não volta atrás. Uou! A gente tem que cumprir cada coisa que a gente fala, né? Opa, com certeza.
A gente tem que falar sim quando é sim e não quando é não. O que a gente fala tem que ser bom e não pode ser mentira. Tem que ser a verdade. Desse jeito as pessoas podem confiar em nós. É ou não é? Yeah! Go! Eu preciso contar. Ai, Biela, eu não olhei a temperatura do achô como você pediu. Quê? Vamos voltar! É bom vocês correrem, hein? Deus ensinou a Noé, Josué e Paulo. E ensina a gente a permanecer fiel ao que é certo. Meus irmãos em Cristo, esse é o caminho da vida. Podem estar certos disso. Yeah! Go! Eita, vai explodir, gente! Corre, corre! E agora não para de apitar! Aqui! Pra lá, pra lá, pra lá! Ué? O que aconteceu? Olá, Biela. Olá, Estilete. MGP 2021? Positivo. MGP 2021 falando. O MGP, foi você que desligou o achô? Positivo. Enviei sinal para desligar quando o achô alcançou a temperatura de 20 graus. Ai, obrigada, MGP 2021. Você é demais. Ai, e obrigada, Biela. Você nos defendeu, fez um escudo com a sua super hélice. Imagina, Estilete, foi o que o Fidelidade acabou de ensinar pra gente. E é o que a gente estudou um pouquinho antes hoje. A gente tem que permanecer fiel ao que é certo. E era certo eu te proteger, né? Ai, obrigada também porque você e o Philips sempre estão me ajudando a aprender mais cada dia. E vocês não desistem de mim. Biela, Estilete, Quê? venha retirar o seu botão da fidelidade. Um bottom! Ai, que legal! Eu vou colocar no meu macacão. E Estilete, eu lembrei. Eu trouxe a pecinha pra consertar o achô. Vou colocar aqui já, ó. Essa peça, quer ver? E essa pecinha vai resolver o problemão do achô? Uhum. É muito simples, Estilete. Sabe o circuito elétrico do achô? Sei. Pois então, ele vai deixar novinho. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Red Kids. Olá, galerinha, sejam bem-vindos! Gente, eu tenho uma novidade super maluca pra contar. Aham, mais maluca que esse óculos aqui é impossível. Não, é super maluca, sabe o que é? O quê? Não dá pra acreditar, mas é verdade. Nós estamos chegando quase no final de todas as características do fruto do Espírito. Nossa, é mesmo! E hoje nós vamos estudar, sabe qual? Qual? A fidelidade. Ela mesmo, que é a 7ª característica do fruto do Espírito. Mas, ó, Marília, antes da gente falar sobre a fidelidade, a gente podia rever algumas coisas. O que você acha? E eu tenho um jogo super legal que vai mostrar pra gente as 9 características do fruto do Espírito e eu quero ver quem é que sabe todas as 9 e na ordem certa. Você sabe? Eu sei, mas acho que eu vou ter que lembrar da música. Então vai cantarolando aí pra colocar as figurinhas na ordem certa. Então, ó, eu tenho cada figurinha Tá. tem o significado da característica. Tipo essa daqui, ó, mansidão. E aí eu tenho as 9 aqui, você vai ter que colocar na ordem. E eu também. Vamos ver quem termina primeiro e na ordem certa, hein? Ai, ai, ai. Será que a gente consegue? Tchananã, E aí, vou criançada, ganhar. quem vai ganhar? Eu que vou ganhar. Quero ver, hein? Então vai lá no 3, ou melhor, no já. Pode ser? Pode ser. Então vai. 1, 2, 3 e já! Acabei! Ó! Eu não acredito, perdi. Mas calma aí, que eu ainda tenho chances de ganhar se você não colocou na ordem certa. Tá bom. Deixa vai lá, eu conferir. confere aqui, ó. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você acertou, Ah, Fábio! eu não Muito acredito, bom. eu ganhei! E agora vamos mostrar cada símbolozinho Tá bom. na ordem para as crianças, para elas Vamos. lembrarem, tá bem? Isso é legal. Vamos ao seu, que já tá na ordem? Vamos. Amor, Isso. alegria, paz, paciência, amabilidade,
bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Muito bom! Valeu, Marília! Fábio. Estamos de parabéns, você está de parabéns, as É isso crianças aí. também. Mas agora está na hora de a gente falar sobre a fidelidade. Então, bora lá. Você pode falar pra gente o que é a fidelidade? Eu posso. Fidelidade é agradar a Deus. Ou seja, todos os dias a gente toma muitas decisões e faz muitas coisas. E em cada coisinha dessa, a gente pode ou agradar a Deus ou não agradar a Deus. Nós podemos então ser fiéis ou não fiéis a Deus. E isso que é fidelidade. Muito bem, e a gente tem um versículo muito legal que resume tudo isso, que está em 1 Timóteo 4,16. É ele mesmo. E você sabe? E eu sei. E vamos falar? Vamos, mas a gente podia usar umas placas, né? Ah, é pra ajudar a mesmo, gente a eu lembrar. trouxe aqui, ó. Então aí, vamos lá. Então... Ai, será que eu vou saber falar? Eu acho que vai. Então vamos lá, hein? Fique atento ao seu modo de viver e aos seus ensinamentos. Permaneça fiel ao tudo que é certo. Uau, que legal. Muito legal, né? Essas placas ajudam bastante, não ajudam? Ajuda muito. E eu acho que você vai conseguir falar junto agora, hein? Vamos lá, então. Então vamos lá. Fique atento ao seu modo de viver e aos seus ensinamentos. Permaneça fiel ao que é certo. 1 Timóteo 4,16. Aê! Estamos de parabéns, Muito Marília. Bom, estamos mesmo. E agora, Fábio, nós vamos caminhar para as nossas histórias bíblicas deste mês. Uau, que legal. Vamos ver, São 3 histórias. São 3 histórias. E deixa eu te falar um negócio. Ah. Você viu que a Biela estava contando a história para Estilete? É uma das histórias que a gente vai ver aqui, inclusive. Ai, sabe o que eu amei? Ah. Cortando um pouco a história, sabe o que eu amei muito? Ah. Foi que a Estilete, ela tá mudando. Ela tá mudando, ela tá aprendendo a ser fiel a Deus. Isso é muito legal. E qual foi a primeira história que ela contou? Então Não, vamos lá, como é que eu vou pegar a Bíblia pra gente contar a história? tá bom. Peraí, São cadê? 3 histórias que a gente vai contar São hoje. 3 histórias e aqui está a nossa Bíblia. Vamos lá. E Fábio, é o seguinte. Ah, Como são 3 histórias, não dá pra eu contar uma e você outra. Não dá pra dividir no meio assim Tá bom. certinho. Então, um de nós vai ter que contar 2 histórias. mas como a gente vai fazer isso? Um sorteio. Ah, é um o sorteio, seguinte. tá bom. Nós temos então 3 histórias. Uma simbolizada pelo arco-íris, Tá. outra pelos livros e Tá. outra por esse balão aqui de fala. Eu vou esconder aqui atrás. 2 e numa vou- mão e uma na outra. Exatamente, eu vou embaralhar e você eu vou escolher? vai ter que escolher uma das mãos aqui. Quero ver qual história você vai contar pra gente hoje. Então vai. 1, 2, 3 e... Eu escolhi essa mão aqui. Tcharam! Aê, legal. Eu vou contar uma história. E eu vou contar 2 então. Então fica aqui Perfeito. com o seu, que eu vou ficar com o meu. E aí agora eu vou contar a primeira história. Tá. Que foi a história que elas estavam lendo lá na Bíblia. A Isso Biela e a mesmo. Estilete. Que é a história de Noé sobre a fidelidade de Deus com a gente. Que é o seguinte. Há muito e muito tempo atrás, quando Deus criou todas as coisas, o pecado veio e acabou com tudo. A maldade entrou no mundo. Então as pessoas passaram, em vez de se amar, a se odiar. Ao invés de falar a verdade, começaram a mentir. Fazer maldade pra tudo quanto é jeito e tudo quanto é lugar. Tá. E aí Deus olhou pra aquilo e falou assim, não, tá tudo errado. Não era pra estar assim. Eu vou começar tudo de novo. E pra começar tudo de novo, eu vou mandar uma grande chuva, que é o dilúvio. Já ouviu falar do dilúvio? Já ouviu falar? É a história de Noé, da grande chuva. E aí essa chuva veio por 40 dias. Mas antes dessa chuva vir, ele falou assim, não, peraí, tem um homem aqui na terra que ele é íntegro, que ele é justo, que ele me ama. Então esse eu vou salvar da grande chuva. O nome dele é Noé. E para Noé ele deu a seguinte ordem. Ó, Noé, seguinte, você vai ter que construir uma arca muito grande. E era muito grande mesmo. Era muito grande. Sabe por quê? Porque tinha que entrar toda a família dele lá dentro e todos os animais que existiam. Uau. Então ele tinha que escolher um macho e uma fêmea de cada espécie e colocar dentro da arca. Tá. E Noé fez tudinho que Deus mandou. E aí ele chamou esses animais e colocou tudo dentro da arca. E aí quando estava tudo pronto, veio aquela chuva, Noé já estava lá dentro com tudo fechadinho e aí destruiu tudo, aquela chuva destruiu tudo, mas Noé e sua família estavam protegidos dentro da arca.
Até que um dia, depois de muitas e muitas e muitas semanas dentro daquela arca, a água começou a descer até que Noé então pôde sair de dentro da arca. Nossa. E aí então vem o ponto alto da nossa história. Deus fez uma promessa de que nunca mais ele iria destruir a terra com água de novo. E aqui na Bíblia tem muitas outras promessas. E sabe, Fábio, Deus cumpre tudo aquilo que ele diz aqui na Bíblia, porque ele é fiel. E lá para Noé, Deus falou assim, ó, para você se lembrar, toda vez eu vou colocar aqui, ó, um arco-íris no céu. Toda vez que você vê, você vai se lembrar que eu vou cumprir essa promessa que eu fiz para você, que eu não vou mais destruir. Então, o arco-íris para nós que amamos a Deus significa que Deus é fiel. Toda vez que a gente olhar para o céu depois de uma chuva, a gente se lembra da história de Noé, mas também se lembra do quê? Da promessa e de que Deus, ele é fiel. Muito bem, então essa foi a primeira história. Muito legal essa história de Noé. E Marília, acho que hoje a gente podia fazer uma pergunta para as crianças hoje, né? Será que elas vão saber responder? Eu acho que vai. Quero ver. Ó, a pergunta é, o que nós aprendemos com a história de Noé? Isso mesmo que a gente aprende com a história de Noé, que Deus é fiel e cumpre o que diz. E agora, qual que é a segunda história, Fábio? A nossa segunda história está lá, sabe aonde? No livro de Josué. Você sabe qual o versículo? Eu sei. E o capítulo? Eu sei. Qual? O capítulo é o primeiro e os versículos são de 7 a 9. Isso mesmo, Marília. A nossa história começa o seguinte. Deus colocou Moisés para liderar o povo dele, para tirar o povo do Egito, lá da escravidão, e levar até a terra prometida. E aí, Moisés cumpriu com o que Deus pediu para ele. Mas sabe, chegando lá pertinho da terra prometida, Moisés, ele morreu. E aí eles ficaram sem líder e o povo ficou meio apavorado. Mas aí Deus levantou um grande homem chamado Josué para levar o povo dele até a terra prometida. Mas sabe, antes dele falar de entrar na terra prometida, Deus deu um conselho para ele. Falou assim, ó, Moisés, tá escrito lá na Bíblia, ser forte e corajoso, não temas. Fique atento à lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda. E aí você vai ser bem sucedido. Muito legal, né? Ó, sabe o que aconteceu? Josué, ele leu a palavra de Deus, ele obedeceu a palavra de Deus, ele permaneceu ali fiel a Deus, ele não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda, ele foi bem sucedido e entrou na terra prometida. Ou seja, o que a gente aprende aqui é que Deus é fiel com a gente, mas que nós também devemos ser fiéis a Deus, lendo e praticando o que está escrito na Bíblia, não é mesmo? Isso mesmo, e as crianças lá em casa, nós também temos que ler a Bíblia, praticar o que está nela, não se desviar dela, nem para a direita, nem para a esquerda, ser fiel à palavra de Deus. Muito legal! E agora eu tenho uma pergunta para a criançada lá de casa, para saber se elas prestaram atenção. Manda ver. Pessoal, como que nós podemos ser fiéis a Deus? Isso mesmo, galerinha. Ser fiel a Deus é ler a Bíblia e praticar o que está nela e não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. É, isso aí. Então agora vamos para a terceira? Isso mesmo, e a terceira história é sua, né? É, sou eu que vou contar, que essa daqui, que está lá em Mateus 5:37, que foi um dia que Jesus, ele viu que tinha uma multidão seguindo ele. As pessoas estavam ouvindo falar sobre ele, tudo aquilo que ele ensinava, e começaram a segui-lo, porque ele começou a ficar famoso. E aí teve um dia que ele falou assim, nossa, tem muita gente aqui, eu preciso fazer um jeito de contar aqui grandes coisas para essas pessoas. Mas como? Aí ele teve uma ideia. Ele subiu no monte, porque lá daquele monte ele poderia ser visto por todo mundo e o que ele falasse ia ecoar lá pro pessoal e todo mundo ia conseguir ouvir. E aí ele disse o seguinte para aquele pessoal, pessoal, é o seguinte, eu tenho uma lição muito especial para vocês, que é a seguinte, seja o seu sim, sim e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. E um pouquinho difícil, né, de entender isso, não é mesmo? Mas, ó, sabe o que Deus queria ensinar?
que nós devemos ser fiéis com as outras pessoas, com a forma como a gente fala com elas. Se eu digo pra você, Fábio, eu vou orar pela sua vida, mas eu chego em casa e não oro, eu não tô fazendo meu sim ser sim. Eu tô falando uma coisa pra você, mas não tô praticando. Ou quando eu combino um horário, ei, você aí, a gente se vê hoje às 7 horas, hein? E apareço só às 9. Eu não tô cumprindo um combinado, isso não é ser fiel com as pessoas. Outra forma de não ser fiel é mentindo, é fazendo fofoca, é falando mal, e assim a gente não é fiel com as pessoas à nossa volta. Mas Jesus fala que se a gente passa disso, se a gente não cumpre aquilo que a gente diz, isso vem de quem? Do maligno. Do maligno. Então, ser fiel aos outros é muito importante, e porque Deus diz isso. Muito legal, Marília. Então a gente tem que ser sim, sim ou não, não. Exatamente. Porque passar disso, é do maligno. Então, ó, eu tenho uma pergunta para as crianças lá em casa. Fala. Como vocês podem ser fiéis uns com os outros? É isso mesmo. Ser fiel com os outros é cumprir o que diz, é manter a palavra e tudo mais. Então hoje a gente viu aqui a 7ª característica, que é a fidelidade, que é agradar a Deus, e nós vimos essas 3 histórias incríveis que nos lembram de que Deus é sempre fiel com a gente. Que mais? Que nós devemos ser fiéis a Deus. Exatamente, e que nós também devemos ser fiéis aos outros. Então agora que a gente sabe de tudo, chegou a hora da atividade. E quem será que vai fazer? É o Fidelidade. Eu quero conhecer ele. Vamos Eu lá? também. E aí, galera que está em casa, quero ver se vocês estão ligados na parada. Meu nome é Fidelidade, eu só sigo a verdade. Estamos junto com os irmãos para buscar a compreensão. Eu estou ligado, por isso eu vim até aqui, para falar para vocês o versículo do mês. Fique atento ao seu modo de viver e a seus ensinamentos. Permaneça fiel ao que é certo. Este versículo, brother, diz que a gente precisa ficar atento ao modo em que a gente vive e a tudo que a Bíblia nos ensina. E que devemos permanecer fiel ao que é certo. Quero fazer um desafio. Quero ver se você consegue organizar cada característica do fruto. Mas fique atento. Tem outras características que não são verdadeiras, hein? Vamos lá? Vou dar um tempo para vocês fazer esse desafio. Se liga aí. Escolha só as certas, hein? Fiquem atentos. É isso aí. É isso aí. O tempo acabou. Vamos conferir e ver o que você escolheu? Vamos separar por ordem, um de cada vez. Valeu, galera! Não se esqueçam, hein? Fique atento ao seu modo de viver e seus ensinamentos. Permaneçam fiel ao que é certo. Yeah! Partiu! Uau! Que legal esse Fidelidade, Muito legal. Marília. Ó, eu amei porque eu estou usando o mesmo óculos que ele. E eu também. Mas sabe o que faltou? O quê? O chapéu, Marília. Você sempre quer tudo que os fantoches têm, não é mesmo? Mas Marília é muito legal, eles são muito divertidos. Eles são e fofinhos também, é São. verdade. Ó, o que a gente tem agora? Agora nós temos o super código! Então, ó, super código na tela! Nossa, que atividade legal essa, hein? Olha, muito legal. Muito mesmo. Então, ó,
A gente já viu o versículo, Já. a gente já viu o que significa fidelidade, a gente já viu todas as histórias, a gente já fez atividade, já pegou a atividade da semana, então agora nós podemos orar sobre tudo isso. O que você acha? Agora vem a calmaria. Isso Agora mesmo. vem a calmaria. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal, eu vou orar e vocês vão repetir junto com o tio Fábio, beleza? Beleza. Então vamos lá. Deus, Deus, muito obrigado muito obrigado por ser fiel por ser fiel a nós e e nos ajude nos ajude a sermos a sermos fiéis fiéis a Ti a Ti e com as outras pessoas. e com as outras pessoas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí. E agora nós temos uma coisa muito legal. Fala, por favor, fala. É mesmo, a gente tem a música nova da fidelidade. Ó, essa música está demais, você não pode perder. É verdade, e ela nos ajuda a decorar o versículo que a gente falou aqui hoje, Isso de mesmo. 1 Timóteo 4. 16. Isso daí. Então, estamos chegando ao final do nosso programa, mas não saia daí pra ouvir essa música muito legal. Tchau, galerinha, até a próxima. Tchau, pessoal! Fique atento ao seu modo de viver e a seus ensinamentos. Permaneça fiel ao que é certo. Fique atento ao seu modo de viver e a seus ensinamentos. Permaneça fiel ao que é certo. Fidelidade é agradar a Deus. Sempre procure fazer sua vontade. Cumpra aquilo que você prometeu. Nunca perca essa oportunidade. Guarda seu coração, viva o que a Bíblia diz. Se você vive assim, Jesus está feliz. Você é um cristão, cumpra o que você diz. Aprenda essa lição, é o que Deus sempre quis. Fique atento ao seu modo de viver e a seus ensinamentos. Permaneça fiel ao que é certo. Fique atento ao seu modo de viver e a seus ensinamentos. Permaneça fiel ao que é certo. Ele é fiel porque cumpre o que fala. Sua palavra não muda e nunca mudará. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Por isso nele podemos confiar. Assim como ele é, devemos ser também. Seja sempre fiel, busque sempre o bem. 1 Timóteo 4,16. Aprenda essa lição, eu canto por vocês. Fique atento ao seu modo de viver e a seus ensinamentos. Permaneça